Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores, livros, todo tipo de papel que em algum momento da nossa vida se torna o nosso suporte emocional. Eu vou trazer aqui a parte 2, né? Porque eu não quis fazer num vídeo só para não ficar muito longo, então vou colocar aqui, vai. Dostoiévski é a parte 2, porque eu falei aqui, é o primeiro vídeo do Crime e Castigo, e em seguida eu venho falar dos irmãos Karamazov. Antes de falar do livro, só relembrando que Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, eu acho o nome dele coisa mais linda. Na verdade, eu acho os nomes russos, né, que acaba com Dostoiévski, ou então que nem o nome do meio dele, Mikhailovich, acho que é assim que fala. Eu acho muito bonito, apesar de não saber pronunciar corretamente. Eu acho lindo o nome dele, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Eu acho lindo. Só que geralmente é só Fyodor Dostoiévski ou só o Dostoiévski, que no Crime e Castigo está só Dostoiévski. Então, ele é um escritor, pode-se dizer assim, um dos maiores escritores da literatura mundial, e ele é um profundo observador da alma humana. Ele é conhecido por ser aquela pessoa que traduz a alma humana, consegue enxergar, né? Consegue explicar para a gente sobre a alma humana. E ele nasceu na Rússia, foi marcado por muitas dificuldades, ele tinha epilepsia, ele ficou preso na prisão lá da Sibéria, que era um inferno, né? Para onde os condenados eram enviados. Primeiro que tem um frio extremo, né? Muitos acho que nem voltou da Sibéria. O pavor de todos eles era ir para a prisão da Sibéria, mas era quase que o destino de todos. E ele foi para lá, e ele, se eu não me engano, ele ia ser executado, acho que eu até comentei isso no outro vídeo, ele ia ser executado e no fim alguém falou em benefício dele e ele resolveram não executar, apenas exilar ele lá na Sibéria. E aí ele passou por muitas coisas, né? Diferente do Tolstói, ele teve uma vida bem miserável, uma vida rodeada de problemas e dificuldades, mas apesar de tudo, ele conseguiu enxergar, como eu posso dizer, ele conseguiu ativar o lado fé dele de uma forma que ele transformou todo aquele sofrimento nele em experiência e transmitiu essa experiência, essa força através da sua literatura, dos seus livros, porque as histórias, elas são histórias muito, além de serem histórias bonitas, talvez, como eu falei no outro vídeo, algumas pessoas podem encarar como histórias um pouco bobas, né? Ler e falar, nossa, mas que história sem graça. Porque a história em si não é muito foco. Eu imagino que a intenção do Dostoiévski era a reflexão por trás da história. Então, todas as histórias, todos os livros dele, ele te força a sair da história, a refletir sobre coisas além da história. Então, deixa eu colocar um apoio aqui para o livro ficar assim, que aí para de bater reflexo. Então, essa forma dele de enxergar as pessoas, ele passava isso para os livros e através dos livros ele ensinava a gente, os leitores, a enxergar um pouco com os olhos dele. E como eu falei no outro vídeo, ele era já um crítico ferrenho do tal do niilismo, né? Que nada mais é do que a crença de que nada tem valor ou sentido absoluto, especialmente Deus, né? Então, por isso, acabava levando todo mundo ao tudo é permitido. Aí acabava entrando naquele caos moral que ele tanto criticava. Então, nos Irmãos Karamazov, não é muito diferente. Porque o que acontece? O livro, ele conta a história de uma família russa disfuncional, que era os Karamazov, que era, no caso, famoso, né, do lugar, uma cidade provinciana, né, que chama. E o centro da história é o assassinato do pai. Então, ele era um homem rico, mas ao mesmo tempo um homem debochado, um homem imoral, ateu, e que acabou dificultando muito a criação dos filhos dele. Ele tinha 4 filhos, no caso, 3 filhos, e um seria um filho ilegítimo, né? Na época tinha aqueles negócios de filho ilegítimo, então não era totalmente assumido. Ele tinha sido criado como empregado. Então, dos 4 filhos, nós tínhamos eu falo, né, quando eu comecei a ler, eu falo, gente, como é que pode a gente ler sobre 3 irmãos, que aqui no caso foca mais nos 3 irmãos.
você lê sobre 3 irmãos totalmente diferentes e consegue se apaixonar pelos 3. Eu falo para vocês que eu sou muito fácil para os personagens literários. Nós temos aqui o Dmitri, que no caso era o mais velho, que era o apaixonado, ele era impulsivo, ele era muito ciumento, era muito sensual, que fala, descreve bem esse lado dele. E ele vive um conflito com o pai dele muito grande por causa de dinheiro, obviamente, e de uma mulher que os dois meio que, vamos dizer, disputavam, né, a atenção da mulher. E nós tínhamos também o Ivan, que eu acho que o Ivan, eu acho que ele é o que eu, sei lá, que eu acho mais desafiador, o personagem que te faz mais, que te provoca mais. Porque ele é um intelectual muito inteligente, culto, porém atormentado, né? Eu acho que é a maldição de toda pessoa inteligente, né? Porque ela entra tanto em debates mentais com ela mesma que aí ela acaba ficando um pouco atormentada. E ele questiona Deus, ele questiona o sofrimento de inocente das crianças. Às vezes ele chega na conclusão de que sem Deus tudo é permitido, que é o tal do niilismo, né? E ele representa a razão, a rebelião intelectual. Então, você vê, ele é totalmente diferente do irmão mais velho. E tem o Alyosha, essas são as minhas traduções, tá, gente? Provavelmente não é assim o nome de nenhum deles, mas como eu disse, eu traduzo o nome do personagem e vai a história inteira. E tem o Alyosha, que no caso é o caçula, que é totalmente diferente dos 2 irmãos, que ele é puro, ele é bondoso, tanto que ele é religioso e ele viveu num mosteiro. E ele é um discípulo de um monge que fala muito sobre ele, que é o Zosima, se eu não me engano, ou Zosima, acho que é Zosima que fala. Que ele representa a fé, né, o amor do próximo, a esperança cristã. Então, ele é o herói espiritual do livro. Então, a história é contada em cima desses 3 irmãos. Tem o 4º irmão, que no caso é o ilegítimo, mas assim, ele é doente, ele é criado como se fosse o criado, né, o empregado, e ele, de fato, ele vamos dizer que é o mais rebelde, revoltado. Então, quando o pai morre, pensa, talvez o que as pessoas menos suspeitam é do Alyosha, que é que é o mais, assim, ligado com Deus, né? Que mora no mosteiro e tal, é mais ligado na fé. Mas os outros 3 vira suspeito automaticamente. Então, o enredo da história do livro é tudo isso, porque o pai é assassinado, e aí surge a investigação, o julgamento, e os irmãos têm que lidar com as suas próprias crises, né? Porque cada um ali com o seu dilema espiritual, emocional. Imagina os conflitos internos que cada um tinha, né? Porque a forma que eles foram criados foi uma forma muito difícil. O pai era uma pessoa muito difícil. Então, o livro ele mistura drama familiar com investigação policial. Ele tem um debate filosófico e religioso muito grande. Por quê? Eu acho que é o que torna os irmãos Karamazov mais incrível, é essa mistura que ele faz mesmo. Porque o livro ele chega em certos momentos que ele se torna um livro genial. Porque o Dostoiévski ele usa a história para fazer umas discussões sobre fé, dúvida, ateísmo, o problema do mal e do sofrimento do mundo. Então, essa coisa de tudo é permitido, a importância do amor ativo, do perdão, a própria Rússia, a transição ali. E no rodapé, pelo menos dessa edição que eu tenho, em cada capítulo, em cada parte da história, no rodapé ele cita capítulos, versículos da Bíblia, onde meio que ele tenta explicar algumas passagens, né, alguns sofrimentos. Eu marquei aqui algumas coisas que eu achei muito interessante, que como ele fala muito contra o ateísmo, contra... Ó, fiz até umas marcações aqui que, de fato, eu achei muito interessante algumas coisas. E aí é um tipo de livro que meio que você estuda, né? Aí tem uma das partes que eu achei mais interessante, que é isso aqui, ó. São os que acreditam em Deus e, ao mesmo tempo em que são socialistas, nós os tememos mais do que todos. São pessoas terríveis. O socialista cristão é mais perigoso que o socialista ateu. E isso aqui, nossa, isso aqui faz a gente pensar muito,
porque faz muito sentido o que ele está querendo passar aqui, e se você for pesquisar, for estudar, e de repente nem precisa ir muito longe, você olhar para a própria realidade, você vai ver que, de fato, o cristão socialista ele é muito, muito perigoso. Então, uma coisa é fato, este livro aqui também, como o Crime e Castigo, como eu falei, ele também é um livro difícil. Pode ser que, de repente, você leia, se você for ler ele, por exemplo, com pressa, né, querendo bater uma meta de alguma coisa, você não vai entender, vai se perder. Ele é um livro que você tem que ler com calma. Eu tenho costume, já falei, que eu tenho costume de ler 2, 3 livros simultaneamente, mas quando eu me deparo com esse tipo de livro aqui, eu fico só nele, porque ele, né, ele pede um pouco mais de atenção, porque senão você lê e você acaba acabando de ler e você fala, caramba, não entendi nada, o que ele está querendo dizer? Ah, então é só isso? Porque é que nem eu falei, a história em si é uma história fraca, se você for só pela história. O que torna o livro mais incrível, mais fascinante e extremamente precioso é justamente o debate que ele traz através da história. Então, ele é um livro muito completo. Se bobear, acredito que seja o livro mais completo do Dostoiévski. Eu acredito que nesse livro aqui, eu acho, né, não tenho certeza, que eu não li todos. Tem outros ali para ler. O próximo que eu quero ler dele é O Idiota. Mas tem outros que eu tenho intenção de ler, mas eu acredito que seja todos na mesma linha. Mas pelo pouco que eu pesquisei enquanto eu lia este livro aqui, eu percebi que este livro aqui, ele é o que coloca quase todas as ideias sobre Deus, sobre o ser humano e a sociedade. Quase todo o pensamento do Dostoiévski sobre isso ele consegue transmitir aqui. Tanto que tem várias passagens bíblicas mesmo, tem várias referências, que é como se ele tivesse, como parece, tem momentos que parece livro de escola, sabe? Que ele tem ali, ele te provoca para você entrar num debate, um irmão provoca o outro ali, começa aquela discussão, e o próprio Dostoiévski vem e esclarece com as notas, né, com os... Então, assim, é um livro que eu acho particularmente vale super a pena. Por mais que ele seja um livro talvez difícil, né? Porque eu falei que é um pouco demorado, mas é um livro que, nossa, eu achei esse livro aqui muito profundo. Eu me apaixonei pelos 3 irmãos. O quarto, no entanto, que nem fala muito dele, a não ser a parte mais amarga, né? Dele ver os 3 irmãos sendo criados como filho, apesar de ter sofrido muito, porque os 3 irmãos, a forma, né, como era a época e a forma como o próprio pai criou os filhos é uma forma muito tosca mesmo. Então, eles sofreram muito devido à criação que eles tiveram. E aí, quando o pai morre, que todo mundo vira suspeito, o único que não fica suspeito é o que vive no mosteiro lá. Mas os outros 3 vira suspeito. Eu, particularmente, dos 3 irmãos, eu consegui essa façanha de me apaixonar pelos 3, porque os 3 são de personalidades totalmente diferentes, mas de qualidades incríveis e de uma força. E aí tem a história geral, que é essa, que é a morte do pai e a investigação, só que tem as histórias paralelas, que é aquelas histórias onde mostra o caráter de cada um, né? A história de cada um separadamente, que é uma história melhor que a outra. E o Dostoiévski, ele merece toda a fama que ele tem. Infelizmente, como na maioria, né? Como Leonardo da Vinci, Van Gogh e tantos outros, só tem valor, esse devido valor, esse, né, que é considerado mesmo depois que morreu, né? Infelizmente, pode perceber que os melhores só foram considerados melhores depois que morreram, porque eles mereciam ter esse valor em vida. E o Dostoiévski, ele merece ocupar esse lugar de um dos maiores escritores, né, leitor de pessoas, de almas. Ele merece mesmo esse posto que ele ocupa, ele merece entrar no hall ali dos clássicos, dos profundos, porque é o que o Dostoiévski representa. E do lado dele tem o Tolstói, que eu gosto muito também, mas que tem uma história de vida completamente diferente. O Tolstói, ele já é, vamos dizer ali que o Tolstói ele já é celebridade, né? A vida dele sempre foi reconhecido como escritor e tal. Tanto que, se eu não me engano, na Rússia,
na época, teve lá um memorial, um museu, não sei, em homenagem a ele. Então, ele teve uma trajetória de vida totalmente diferente da Dostoiévski. Mas eu gosto um pouco mais do Dostoiévski porque todas as histórias que ele passa para gente, que ele escreve, você sente aquela dosagem de sofrimento, né? Então, o sofrimento dos personagens, eu acredito que vem muito do sofrimento da experiência de vida do Dostoiévski. Ele consegue passar isso para a gente consegue, principalmente nos Irmãos Karamazov, foi como eu falei, a impressão que eu tenho é que aqui nesse... Sabe quando você pega, assim, por exemplo, aula de alguma coisa, que você vai fazer aula de história, de inglês, sei lá o quê, aí tem aquele último resumão. Eu acho que esse livro é aquele último resumo do Dostoiévski, é onde ele passa tudo que ele acha, que ele deixa de achar, todas as opiniões dele ele coloca aqui e ele joga para os personagens colocar no debate. Então, assim, você consegue, se você quer conhecer um pouquinho do autor, apesar de que eu acho que todos os livros dele é igual, como eu falei, a história parece que é o de menos, o que é mais profundo é o que a história faz você debater, né? O que ela te provoca, que eu acho que é o mais tchan da história. Eu acho que esse livro aqui, ele mostra mais sobre o autor do que a própria história. Então, é um cara, ele é um escritor que você passa a admirar, você já conhece porque é famoso, né? Só que aí, quando você lê Os Irmãos Karamazov, você consegue entender, de fato, toda a leitura de humanidade, de ética, de espiritualidade, do emocional. Você consegue entender aqui através dos personagens que ele criou de forma tão excelente, de forma tão maravilhosa. Então, é um livro que eu indico, só que aquilo que eu falei, né, não é qualquer pessoa que vai ler e vai gostar, vai ter muitos que vai começar a ler e vai largar, não vai ter paciência, vai falar que, não é para mim. Aquelas pessoas que, assim como eu tenho uma queda por aquilo que eu não entendo. Eu brinco às vezes porque, gente, é incrível. Eu adoro me envolver naquele assunto de que eu não sei nada, sabe? Quando, por exemplo, eu vejo alguma coisa na internet, que é uma palavra, que é um termo, que é qualquer coisa que eu não sei o que que é aquilo que me chama atenção. Então, eu nunca vi gostar de coisa que não. Eu gosto de tudo aquilo que eu não entendo. É incrível. Então, tudo que me provoca, que faz eu estudar e buscar informação e tentar. Não entendi. Nossa, eu adoro quando eu leio uma coisa e não entendi de cara. E eu vou repetindo, vou estudando. Aí eu até brinco com a minha filha, né? Que eu falo, um livro, ele só eu só posso falar que eu li um livro depois que eu consegui explicar sobre ele para alguém. Porque às vezes acontece de eu estar lendo um livro e aí passa uma boa quantidade de capítulos, aí eu penso, aí eu paro e falo, se alguém perguntar do que se trata o livro. Aí eu tento explicar o livro. Se eu não conseguir explicar o livro, como se alguém tivesse me perguntado, eu volto e começo a ler de novo. Então, e eu adoro isso. Eu adoro quando eu não entendo. E esse livro, ele é bem isso. Ele é bem difícil de você entender algumas nuances, algumas coisas que ele quer passar, porque se você for ler só dentro da história, é uma história até que simples. Mas se você fosse aprofundar naquilo que ele quer passar através da história, aí que a coisa complica um pouquinho, que aí você tem que ativar o tico e teco para pôr eles para trabalhar. Mas é um livro excelente, é um livro que tem muito a acrescentar, principalmente, como eu falei, né, o debate religioso, filosófico, ele tem muito a acrescentar na vida da gente. E ele é um livro que é um daqueles livros que você lê e fica marcado, sabe? Aqueles livros que quando a pessoa pergunta sobre o Dostoiévski, é um dos primeiros livros que vem na mente. Eu gosto do Crime e Castigo, eu consigo enxergar o que ele quis passar ali, eu consigo entender, né, o que ele quis passar, que é a visão dele, como que seria a sociedade, a pessoa, se ele vivesse mesmo com esse pensamento de que pode tudo, que tudo é permitido, que Deus não existe. Eu consigo entender. Mas nos Irmãos Karamazov eu consigo entender um pouco mais, não só sobre essa parte do niilismo, mas como toda a visão de vida
do Dostoiévski. Então, é um livro maravilhoso, eu super indico. Se você quer conhecer um pouco do escritor, é um bom livro. É um livro que você vai conhecer ele, vai conhecer a visão dele sobre muitas coisas, o debate que tem aqui. Aqui dentro tem muitos debates entre os irmãos, né? Tem muita discussão ali, na época que eles sentavam, né, para tomar um cálice de licor ou de qualquer coisa, e aí entrava naquele debate, e é muito gostoso, porque aí você começa um fala, né, a opinião dele, e você começa a pensar na opinião dele, tem sentido o que ele está falando. Aí o outro rebate, aí você fala, não, apesar que esse ponto também é muito interessante. Então, tem um dado momento aqui que parecia que eu também estava sentada ali no sofá, na rodinha, né, com o meu copinho, com a minha tacinha de licor, participando do debate. E eu tenho essa mania de falar sozinha mesma, e às vezes eu estou sozinha mesmo, então eu entro no debate ali, e é como se eu estivesse na roda mesmo conversando. Então, é um livro maravilhoso, que eu super indico, e que ele merece mesmo todo o sucesso, toda a reputação que ele tem. Então, vai com tudo que você vai gostar. Se esse assunto te agrada, ser provocado é uma coisa que te agrada, tirar você do seu, né, do seu sossego ali é uma coisa que você gosta, então pode ir que você vai encarar um bom desafio aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.